Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estou aqui com o Osmar, com a Kátia e com o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Uma grande alegria chegarmos novamente até você estar nos acompanhando. Ficamos muito felizes com isso. Olá também aos nossos queridos Adriano, Guilherme e Kátia. Vamos ter aí alguns minutos de reflexões da doutrina espírita para a nossa vida. Olá, Osmar, Adriano, Guilherme. Olá, os nossos queridos amigos que nos acompanham no podcast aí, Espiritismo em 30 Minutos. E vamos para um bate-papo gostoso aí, falando sobre Espiritismo. Olá a todos os ouvintes, olá os companheiros de canal. Prazer estar com vocês aqui para mais 30 minutos de aprendizado espírita. No último episódio, nós falamos sobre os milagres de Jesus e a explicação, desses ocorridos à luz do Espiritismo. Hoje, nós começamos a abordar temas muito importantes para o entendimento moral do Espiritismo, que são as parábolas de Jesus. E para iniciar, a gente vai conversar sobre a parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu da íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália no... E o bezerro cevado, e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-me perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E, quando veio a chegar perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse o pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. E para iniciar, a gente queria queria perguntar para vocês o que a gente pode entender dessa parábola de Jesus, né? Então, primeiramente, a gente sempre lembra que o Espiritismo segue os ensinos de Jesus. Kardec pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos qual é o guia, qual é o espírito mais puro e perfeito que Deus ofereceu à humanidade como guia e modelo. E os espíritos respondem:
vede Jesus. Então, Jesus para nós é o guia e modelo, ou seja, nós procuramos seguir os ensinos de Jesus na sua totalidade, entendendo, né, à luz da doutrina espírita. Emmanuel vai dizer que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, Kardec nos auxilia a entender o que Jesus está querendo nos dizer, para que possamos então seguir. Então, para nós, a fé espírita é uma fé raciocinada, porque nós compreendemos primeiro o que Jesus está querendo nos dizer para segui-lo com segurança, né? Então, ser cristão para nós é seguir os ensinos, não necessariamente é de seguir determinadas regras religiosas que nós respeitamos, mas que entendemos que foram criadas depois de séculos da vinda de Jesus até nós, por nós, homens. Então, o que nos importa muito é esse contexto dos ensinos de Jesus para a sua vivência. Então, a fraternidade, o respeito, a tolerância, o não preconceito, isso tudo é o que são os valores que nós entendemos no Espiritismo, que são ensinados por Jesus. E as parábolas, elas têm essa característica de ser uma história curta, que é uma metáfora, muitas vezes, da realidade vivida na época pelos judeus, e que Jesus contextualiza. Então, ele faz um exemplo, né? Ele pega uma situação da realidade que as pessoas viviam na época e traz um ensino moral. Eu vejo a parábola como uma pérola dentro de uma ostra. Você tem que abrir a ostra para você poder ver a pérola ali dentro. Então, dentro da parábola, que aparentemente tem só uma história, né? Uma história rápida, uma história singela, tem grandes ensinamentos. E aí nós vamos ver ao longo do episódio esses ensinamentos aqui da parábola do filho pródigo, que nos remete a Deus, né? Então, o pai da parábola do filho pródigo, esse pai é Deus, e os filhos representam os espíritos criados por Deus. Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai abrir essa pérola aí, abrir essa ostra, encontrar essa pérola e tentar ver o brilho que tem essa pérola para nós. E aí, essa história nos toca hoje através das reflexões que nós trazemos no âmago, no interesse moral dessa história. Então, o que é o interesse moral? O Osmar já começou falando um certo homem, né? Então, esse homem, Deus. Tinha dois filhos, esses dois filhos, todos nós na humanidade, né? Os seres encarnados, criados, encarnados não, vamos pensar em todos os seres criados por Deus, né? E sobre as posturas dos vários espíritos que aqui estão conosco no século XXI. Nós vamos nos assemelhar muito. Na história, ele fala de dois filhos, né? Nós vamos nos assemelharmos aos dois filhos e em várias fases da nossa existência, né? Então ele diz assim que o mais moço pede ao pai para que dê a parte da fazenda que pertence a ele. Mas o que acontece? O pai reparte a fazenda. Então, naquele momento, ele dá uma parte ao mais novo e uma parte ao mais velho. Então, ele dá igualmente. Então, isso para nós quer dizer o quê? Deus dá a nós, né, as potencialidades da mesma maneira para todos nós. O que vamos fazer dela depende de nós, que é o teor da história, né? Então, da parábola. O que Deus não existe para Deus privilegiados, né? Todos nós somos merecedores, né? E merecedores da casa dele. E aí ele reparte igualmente. Isso é muito importante, porque às vezes em algumas situações nós podemos pensar: por que o outro tem mais do que eu? Por que o outro é melhor do que eu? Porque me vitimizando, lembrando que Deus reparte da mesma maneira, é igualmente, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos fazendo uso dessas potencialidades ou não, né? Então, isso tudo depende de nós. Eu acho que com relação a esse ponto, né, com essa parábola, na verdade, a gente tem vários pontos que a gente pode é, analisar, né? Os personagens, a situação, as ações dos filhos, mas eu acho que
com relação à visão espírita, eu vejo assim que 2 ou 3 pontos que são importantes, né. O primeiro ponto, eu acho que, como o Osmar já falou também, a relação do pai com seus filhos, né, da justiça, que ele não faz indiferente, como também a Kátia já colocou, ele não faz injustiça com relação a qualquer um dos filhos. Ele não é um pai punidor, ele não é um pai que, vamos dizer assim, dá de mais mérito a um ou ao outro. Ele é justo no sentido de que ele é, vamos dizer assim, de certa forma, indiferente, né, à capacidade de cada um. Ele dá com relação à justiça, né, à equidade entre todos os seus filhos. Esse é o amor de Deus. Eu acho que daí a segunda relação que podemos ver também é com relação a essa viagem do filho, né, que é o processo aí de reencarnação. Ah, do qual o filho, né, o filho mais novo, ele vai a terras distantes, ou seja, ele deixa, né, a, a, a terra de Deus, né, vamos dizer assim, de certa forma, o plano espiritual, e ele desce à terra. Então, é o processo reencarnatório presente nessa parábola, que vai mostrar que ele, de certa forma, ele deixa aquela proximidade com Deus, né? E vem para a materialidade. E aí tem vários ali, várias pontos, né? Que ele fala com relação da maneira como ele gasta, né? A herança dele, da maneira como ele que até mesmo outras parábolas vêm trazer, né, com relação aos talentos, né, tudo aquela fortuna que ele recebe no processo que nós recebemos, né, no processo reencarnatório, muitas vezes desperdiçamos aqui na Terra, em vez de nós fazermos com que esses talentos que nos é dado no momento da reencarnação gere mais frutos, mais valores, nós acabamos desperdiçando em futilidades. E por fim, né, eu acho que o outro ponto também muito vinculado a essa relação do espiritismo, na verdade acho que são mais dois, né? Um é dele voltar, né, à terra a fazenda do pai, né? Não é à toa que ele diz que o pai fala que estava morto e voltou à vida, né? Ou seja, a vida eterna, a vida, a verdadeira vida, né? Que a verdadeira vida não é essa aonde nós estamos. A verdadeira vida é aquela junto ao plano espiritual. Né? Eu acho que isso é muito interessante, muito importante, né? Ele dá, de certa forma, que a morte, né? E ele reviveu, né? Que ele estava morto e reviveu, e agora ele está, sim, a vida dele. E isso só através do arrependimento de tudo que ele fez, né? E que Deus é justo, Deus, ele recebe todos os seus filhos de todas as maneiras, né? A casa ao merecimento dele. E isso também é um outro ponto importante, né? E eu acho que por último, para também não me alongar tanto, né? Porque eu acho que essa parábola renderia vários e vários episódios. Mas eu acho que o outro ponto importante é essa relação do filho mais velho, que apesar dele estar lá com Deus, né? Estar no plano espiritual, ele também ainda é um espírito que necessita de outras encarnações, porque ele fala, né, que ele se manteve sempre obediente a Deus, ele sempre manteve, né, junto a Deus, e ele não entende como que o pai pode receber um outro filho, né, que veio à Terra, que fez tudo o que ele fez. Então ele tem ali ainda uma certas expiações a passar, né? Então esse filho mais velho ele ainda tem provas que deverão, com certeza, né, ao momento dele receber a herança que lhe cabe, né, com certeza ele vai ter as provas a ser passadas, as provas, as expiações que a eles devem ser passadas. E, obviamente, né, ele deve aprender com esses erros, com essas dificuldades, com essas provas que o irmão mais novo passou, né? Eu acho que essa relação até mesmo do filho mais velho para o filho mais novo é muito interessante também. Porque por que é o filho mais novo, né? Que foi e não o mais velho? Que geralmente a gente pensa que o primeiro a sair de casa é o mais velho, né? Não o mais novo. Mas eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que
não querendo alongar muito, né? Mas eu acho que é algo interessante a gente se pensar. Por que que é o mais novo que saiu e não o mais velho? Eu acho que essa visão da parábola do filho pródigo nos traz a imagem de Deus, né, para nós. Como Jesus nos apresenta a Deus. Nos apresenta a Deus como esse pai que acolhe de volta os seus filhos que erram, que não julga, que não condena, como o Guilherme lembrou. Então acho que isso é muito importante para nós, né? Se no Velho Testamento a nossa visão de Deus era de um Deus punitivo, cruel, parcial, que se vingava, né, que protegia um povo em relação ao outro, que tem um contexto histórico, político, religioso aí, né, nessa narrativa. Não é que Deus era assim, era a nossa visão de Deus ou é o histórico da época, né? Então o que nós herdamos da cultura judaico-cristã. Mas Deus, Jesus nos apresenta Deus como esse pai amoroso, um pai que não julga, que não condena, aquele filho que erra. E levantando aí essa questão que o Guilherme trouxe, né, da por que o filho mais novo, talvez porque o filho mais novo seja mais inexperiente, né, é o espírito mais novo, um espírito mais imaturo, que tem mais dificuldades, e o pai acolhe também esse filho, né, e compreende aquele filho mais velho que está mais experiente, que é mais maduro, que é mais evoluído espiritualmente, que espera dele essa compreensão em relação ao mais novo, porque o mais velho ele se incomoda, né? Por que, que eu tô aqui tanto tempo, você não faz nada por mim? E quando vem esse filho mais, esse meu irmão que errou, você faz uma festa para ele? Porque você estava aqui comigo o tempo inteiro. Você já tem essa condição, essa compreensão. E esse irmão mais novo não. Olha aí a lição de Jesus, né? Olha, para a gente compreender, para a gente ter paciência e tolerância para com aquele espírito mais imaturo, que ainda não entendeu essa lei de amor, essa lei, as leis morais da vida que Jesus nos traz. Então, para nós espíritas, quando a gente estava lá no episódio que nós tratamos sobre Deus, nós falamos que uma dos atributos de Deus é ser soberanamente justo e bom. E aqui está, né, na lição da parábola do filho pródigo, o pai soberanamente justo e bom, ou seja, é o pai que não julga o filho que erra, é o pai que acolhe de volta, não condena o filho que erra, não aponta o dedo e fala, olha, eu falei para você que não ia dar certo, né? Olha aí, tá vendo? Não escuta seu pai. Não, ele não fala isso. Ele simplesmente acolhe de volta com amor, uma festa, né? Então, Deus é assim para nós. Quando nós erramos, ele não nos condena eternamente num inferno, que é um sentido figurado, Jesus mesmo diz isso, né? Mas sim ele dá novas oportunidades. Então, a reencarnação, ou mesmo a própria encarnação atual, é uma oportunidade de correção de erros para nós, de correção de erros, da gente poder resgatar atitudes que temos na consciência que nos convidam a um resgate, a um reajuste. E não ficaremos eternamente sofrendo por uma eventual não conversão a determinada religião ou por um erro cometido ou por uma herança, né, de um pecado original. Na nossa visão, não funciona assim. Na nossa visão, nós trazemos essa visão de Deus como esse pai da parábola do filho pródigo que acolhe, que não julga, que não condena e que dá novas oportunidades aos seus filhos. Queria propor mais uma reflexão para vocês aqui, perguntando o seguinte: naquele momento de miséria, né, de abandono, que o filho pródigo ele tá ali alimentando os porcos, né, e que mesmo a comida dos porcos é recusada a ele, esse momento da parábola, ele representa uma punição divina ou uma consequência natural das escolhas dele ali? Então, isso também é uma visão espírita, né? Deus não pune diretamente. Deus não há um julgamento, não há um tribunal. É a própria consciência. Lembra lá quando nós falamos nos episódios anteriores da cura do paralítico da piscina, né? Que Jesus fala ao paralítico: vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ele está nos mostrando a lei de causa e efeito. Quando nós cometemos um equívoco, há uma consequência. Aliás, todas as atitudes têm consequências, sejam elas boas ou não, né?
Então, uma boa atitude, uma atitude alinhada às leis divinas, gera uma boa consequência. Uma atitude desalinhada das leis divinas gera dificuldades, ou pelo menos necessidades de correção, que também pode ser através de uma nova postura no bem, não necessariamente de sofrimento. Essa é a lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fazemos tem consequência. Então, quando esse filho resolve, usa o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha, baseado na sua experiência. Então ele é o filho mais novo, ele tem menos experiências, ele é mais imaturo moralmente. Baseado na sua experiência, que Deus permite, inclusive. Perceba que o pai permite. Ele não fala assim, não, 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 você não vai sair daqui, não, 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 você é muito novo para isso. Ele não fala isso, ele fala, ele vai, ele dá parte da herança. Então Deus concede a liberdade de escolha a cada um conforme a sua maturidade, mas dentro das consequências que a gente vai fazendo as escolhas. Portanto, é prudente consultar os mais velhos. O que é consultar os mais velhos? Consultar os ensinos de Jesus. É prudente. Então, olha, nessa situação que eu estou passando, o que Jesus me ensina? Ele é o irmão mais velho, porque ele é o mestre, né? Ou pelo menos a leitura de páginas que possam nos conduzir. Páginas da Bíblia, para quem segue a Bíblia, ou páginas de uma leitura espírita, né? Naquela situação, o que eu faria? O que eu poderia fazer? Quais são as minhas opções? É o meu livre-arbítrio. E fazendo a escolha mais alinhada ao Evangelho, é mais garantido que eu não vou sofrer, que as consequências serão positivas e melhores. Então é nesse sentido, não há um julgamento, mas é a lei de causa e efeito atrelado ao livre-arbítrio. Né? Eu faço as minhas escolhas e tenho que arcar com as consequências. Isso é da lei. E é importante ressaltar, né, Osmar, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro, né, que as leis divinas, essas leis morais, estão gravadas na nossa própria consciência. Por isso que não há nenhuma condenação, né? A própria consciência do espírito que está em experiências e ainda, como você falou, é um espírito inexperiente, utilizando o seu livre-arbítrio, e dessa experiência ele pode sofrer, né? Sofrer consequências. Aí é a lei de causa e efeito. Então, essa parábola ela está fundamentada nisso, né? Nas escolhas, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito. E aí nós vemos assim, eu fiquei pensando aqui enquanto ouvia vocês comentarem, da questão do filho mais velho, né? Apesar de ser mais experiente, evitou, né? Evitou as experiências necessárias para o crescimento moral, né? Então, às vezes, alguns espíritos, ou nós mesmos, por medo do erro, deixamos de fazer algo. Né? E às vezes são experiências importantes na nossa existência. Então, ninguém vai chegar à perfeição pela crise, pelos traumas, pelas consequências dos seus atos, certos ou errados. Esse é o caminho. A construção íntima, a construção moral se dá dessa maneira. É como se eu fosse um aluno que eu não me sento aos bancos escolares e vou receber um diploma no final. Isso não vai acontecer. Eu necessito dessa passagem. Eu necessito da experiência para lá. Então, é só pelo acerto e erro, pelo mecanismo, né? Porque nós somos seres que necessitamos repetir inúmeras vezes, e nós ainda, no mundo de provas e expiações, somos seres que temos poucas repetições no bem. Assim como o filho mais novo,
né, que ele foi gastando todas as sua, dentro da experiência que ele teve, ele foi gastando as suas potencialidades só na materialidade, né? Então ele não, ele usufruiu da materialidade e não numa construção moral. Nós também, muitos de nós caminhamos assim, por estarmos num mundo de material, de provas e expiações, acabamos desgastando ou gastando nosso tempo, como diz André Luiz, né, que o tempo é primordial, gastando o nosso tempo imprimindo vontade em coisas que não nos trazem acréscimo espiritual. E a gente vai pensar assim, como que isso se dá? Porque daí eu retorno à casa do pai, como que eu vou retornar à casa do pai? O pai ainda recebe com festa. E por que será que o pai recebe com festa? Porque o pai ama a todos e ele entende os nossos desacertos. Entende que é um processo, que nós estamos num processo de aprendizagem, né? E ele fala assim: não sou digno de ser chamado teu filho. Trazendo para si a humildade de entender que o pai está acima. Porque quando você é o caído ali, filho, retorna à casa do pai e o pai te recebe, para que você retorne, você tem que ter humildade. E todos nós precisamos construir essa humildade, né? Porque diante de tudo que nós já fizemos, nós vamos ter sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta, zilhões de vezes nós teremos chances com Deus, né? E depende de nós, depende das escolhas que eu faço, né? E Deus recebe com carinho, com amor, com a compaixão de um pai, né? E esse é o nosso processo de reabilitação. Nós vamos nos reabilitando para quê? Para que em novas oportunidades, porque o que é, o Guilherme falou, o sair da casa do pai, como vem para o mundo material. Mas mesmo no mundo material, eu posso estar na casa do Pai. E eu devo estar na casa do Pai. Porque o que é estar na casa do Pai? Estar na casa do Pai é estar próximo a Deus. E estar próximo a Deus é estar ligado a as questões morais, as construções morais, e não apenas as questões materiais, né? E o filho mais velho, mesmo estando, né, estando na casa do pai, agora vamos falar casa física do pai, é, moralmente ele estava longe do pai, né? Ele estava distante, porque ao fazer a escolha de não querer novas experiências e não querer o progresso, ele se distanciou do pai, mesmo aparentemente estando próximo dele. Então, às vezes, é porque eu ainda trago algumas coisas que, assim, não, eu estou perto de Deus porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou ao templo, eu vou. Mas o coração, o pensamento, o sentimento está ligado a Ele? Às vezes não, às vezes são só as palavras, né? Os atos estão. Eu preciso pensar nisso e pensar em mim, não os filhos aqui da história. Será que os meus atos demonstram que eu estou ligada à espiritualidade? Ou estou ligada apenas à matéria? Se eu estiver ligada apenas à matéria, é porque eu estou muito longe do Pai. Nós precisamos nos aproximar, retornarmos. Às vezes eu me deixo levar e distancio do Pai. Mas a todo momento o Pai está de braços abertos nos aguardando. Depende da escolha que eu faço. Lembrando que, para terminarmos, né, nós já falamos aqui no episódio sobre educação que nós temos que prestar muita atenção nas nossas atitudes porque elas geram consequências. Então, essa postura do filho mais novo gerou uma consequência para ele difícil, né? É uma escolha que gera uma consequência. Então, nós temos por obrigação, como educadores que somos, né? Aqui nós estamos em 4 educadores, né, neste podcast, mas todos somos educadores uns dos outros, né? Então, como educadores que somos, nós precisamos falar para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente educandos, que a sua escolha gera consequências. A minha escolha gera consequências que só eu vou poder resolver. Então, quando a gente vê os crimes que acontecem na sociedade
de forma geral. A gente pensa, talvez, olha, essa pessoa que cometeu esse crime, pensa, eu vou ficar alguns anos preso, ou eu não vou ser pego, depois eu saio, toco minha vida, mas você vai ter a consciência com você o tempo inteiro, lembrando do que você fez e pedindo para você, exigindo que você corrija. Então, por amor a filhos, netos, sobrinhos, educandos, mostre para eles que as atitudes deles têm consequências e só eles vão poder arcar com elas. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Realmente foi um episódio de muitas reflexões, muito aprendizado. Gostaria de agradecer a vocês três pelas contribuições e também ao nosso amigo ouvinte pela companhia aqui. E deixar de bibliografia para esse episódio o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos a parábola descrita, né? E também o Livro dos Espíritos, que a Kátia citou aqui. Eu queria também deixar, Adriano, se me permite, o livro Parábolas que Jesus Contou e Valem para Sempre, da Terezinha Oliveira, uma querida companheira nossa de Campinas, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, por essa editora, né? Tem livros maravilhosos. Então, Parábolas que Jesus Contou e Valem para Sempre. Excelente. Bom, ótimos estudos a todos, ótima semana e nos vemos no próximo episódio.